Gravação iniciada. Ok, boa tarde, senhores. Vamos dar início ao turno vespertino, dia 26/8, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão. Vamos começar pelos itens 325 a 327, de minha relatoria. Eu peço para que a senhora Amanda convoque os patronos, porque haverá videoconferência nesse caso. Irei convocar. Tá bem, aguardando. Doutor Leandro, seu coração será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. A lista continua com 72, 73 e 74. Ok. Então vamos começar, fechar. Qual é o 226? O 325. Patrono convocado. Ok, obrigado. É do 325, né? Isso. Tá, que é o 2014-76. É que no caso é a mesma empresa, mas tem dois patronos com os processos diferentes. Por isso que eu estou chamando atenção. Agora eu vou olhar direito o final dele só. 2014-820, tá. Aqui. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Vou dar início ao julgamento, tá? Ok. O item que estamos julgando é o item 325 da Nestlé, final do processo 2014-76. Correto. Da minha relatoria. Sim. Os demais também serão julgados agora? 326 e 7. Sim. 325, 326 e 327. São os três do senhor? Exatamente. Então, é uma sustentação oral para os três. Ok, agradeço a gentileza. Até porque eu acho que é a mesma matéria, provavelmente aqui, eu estou só olhando. Bom, vou passar o relatório. Trato presente, processo, pedido de restituição, com utilização de créditos oriundos da COFINS, referente ao período de apuração outubro de 2009, no valor de 181.417. O despacho decisório da Beirada de São Paulo indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que o DAF foi localizado para outros pagamentos, ou seja, é um despacho eletrônico. O interessado apresentou a manifestação de inconformidade, onde declarou que em DCTF de outubro de 2009, o valor era de 1.591.091, sendo que o valor de 862 foi pago por meio de 2 DAFs, e o valor de 729 foi declarado com sua exigência suspensa. O valor de 862 foi declarado na DCTF por equívoco da recorrente, conforme depende da HACOM de outubro de 2009. Assim, o débito da COFINS apurado não foi de 1.591.000, e sim de 729.000. Fala sobre a questão da verdade material, reproduz emendas do CARF, junta cópia do DAF, cópia da DCTF e cópia do DACOM. A 11ª turma da DRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de conformidade, de acordo com a ementa que transcrevo, e resignado com a decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso voluntário e reitera as razões postas na manifestação de conformidade. Termina o recurso requerendo seu conhecimento e acolhimento para reformar a decisão de piso no sentido de deferir o pedido de restituição. Esse é o breve relatório. Doutor, são 13 horas e 12 minutos. O senhor tem uns 15 minutos. Na verdade, aqui o senhor teria 45 minutos regimentais. Rogo ao senhor, por favor, que não use os 45, mas é tudo direito do senhor, caso o senhor queira. Sim, farei uma breve... Com a palavra. Sim, farei uma breve explicação sobre o tema. Como já explicitado, são 3 recursos da Nestlé
dos itens 325, 326 e 327 da pauta, todos eles de relatoria do conselheiro Gilson Macedo, e os dois primeiros, com numeração final 2014-76 e 2014-11, eles cuidam de pedido de restituição, que foram indeferidos na origem, e a decisão foi mantida em sede de manifestação de conformidade apreciada pela DRJ. E o último, com numeração final 2014-29, tratam de pedido de compensação que também foi negado pela DRJ, mantendo decisão na DRF de origem. Iniciando pelos dois primeiros, 2014-76 e 2014-11, que cuidam de pedidos de restituição, eu expliquei que esses recursos voluntários eles foram interpostos contra decisões da DRJ que não reconheceram os créditos decorrentes de recolhimento a maior de COFINS pagos via DARF, referente ao mês de outubro de 2009. Esse crédito ele deixou de ser reconhecido segundo a DRF de origem e mantido na DRJ, porque, primeiramente, o contribuinte não retificou a DCTF do período para fazer constar esse crédito, e de modo que essa informação divergiu do que estava registrado no DACOM respectivo. E, por outro lado, a recorrente demonstrou que o débito de COFINS, efetivamente devido para outubro de 2009, era de R$ 729.175,25, e foi declarado com exigibilidade suspensa, conforme consta na DACOM do período, ora sob análise. Portanto, o débito de COFINS analisado em outubro de 2009, ele não é aquele inicialmente declarado na DCTF no valor de R$ 1.591.000. Esse valor foi inserido de forma equivocada pelo contribuinte, que só tomou conta do seu equívoco quando a decisão da DRF. E esse suposto débito, ele foi pago via duas DARFs, uma no valor de R$ 347.181,08, e outra no valor de R$ 514.832,74. Motivo pelo qual esses valores devem ser reconhecidos como créditos, especificamente o saldo remanescente deles. Nos termos da decisão da RJ de origem, que exigiu comprovação da apuração da COFINS daquele período, a contribuinte juntou em sede de recurso voluntário outros documentos a fim de comprovar os valores reais da COFINS de outubro de 2009, de modo que se requer o seu recebimento pelo CARF, flexibilizando as regras processuais e em busca da verdade material. E, finalmente, o provimento do recurso voluntário para reconhecer os créditos declarados e devidamente com a devida restituição da contribuinte. Quanto ao crédito final, à DECOMP, né, ao recurso voluntário relativo à DECOMP de origem, numeração 2014-2029, isso é o PAF, esse crédito decorre ele é oriundo de contribuições sociais retidas na fonte, que deixou de ser reconhecido porque a recorrente não retificou também a DCTF do período e preencheu o perdicompo de forma equivocada. A DRF de origem, portanto, concluiu que o crédito já teria sido utilizado para compensação de outros débitos. E nos autos do processo, a contribuinte demonstrou que fez as retenções indevidas nos pagamentos de prestadores de serviço nos montantes de R$ 7.016,09, relativo à primeira quinzena de março de 2014, e de R$ 135.211,27. Isso relativo à segunda quinzena de 2014 também. Após constatar esse erro, a contribuinte restituiu as empresas contratadas e também, por via de consequência, reconheceu esses valores como seus créditos.
Entretanto, a contribuinte se equivocou no preenchimento do PERDICOMP e, na hora de compensar o saldo remanescente de março de 2014, ela inseriu que esse valor de crédito seria de R$ 979.029,72, relativo à primeira quinzena de 2014, quando, na verdade, ela deveria ter feito 2 PERDICOMPs, um no valor de R$ 7.016,04 e outro no valor de R$ 135.211,27. Esses valores estão devidamente demonstrados nos autos pelos comprovantes que evidenciam de maneira clara o seu recolhimento e, inclusive, preciso dizer que essas retenções, elas se referem a cálculo incorreto, elas foram feitas de forma indevida, por cálculo incorreto que gerou recolhimento maior, por recolhimento indevido, porque às vezes as notas se referiam a pagamentos abaixo de R$ 5.000, e em outros casos se referiam a contribuintes inseridos no regime do Simples Nacional, que dispensa o recolhimento da COFINS. Então, esse mero erro formal da DCTF, ele não pode inviabilizar a existência do crédito, segundo entendimento pacificado por este CARF, que consta também no parecer COSIT número 2 de 2015, e por esses motivos a contribuinte reitera o pedido para provimento dos recursos voluntários, nos termos em que formulados, para reconhecer os créditos, a legitimidade e a disponibilidade dos créditos que se pretende restituir e compensar nos devidos casos. Muito obrigado. Agradeço ao patrono. Passo ao voto. O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade de forma que dele conheça, passo a análise. A instância qual utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito creditório, de acordo com o trecho do voto condutor recorrido, DEBs. No caso interno, o interessado alega que o suposto crédito a instituir decorre de recolhimento maior no período de outubro de 2009, em face de erro de preenchimento do STF, por não informar o valor correto do débito apurado da contribuição no valor de 729 mil. Com efeito, o interessado não fez juntar aos autos os registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar e apurar a correta composição da base de cálculo da contribuição em questão, bem como quanto ao aproveitamento suposto em débito. Resta-se pendente a comprovação de crédito passivo de restituição objeto do pedido interno. Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovado nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do interessado contra a Fazenda Pública, passivo de restituição, nos termos 170 do CTN, pelo que não há de se cogitar reparo no desperdício do recolhido. Essas foram as razões de decidir. Convém mencionar, fecho aspas, né? Convém mencionar que a interessada não demonstrou a materialidade do crédito pleiteado, nem na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário. Na manifestação de conformidade, apresentou cópia do DACOM e do DARF. No recurso voluntário, postou várias planilhas com informações de sua contabilidade. Não apresentou a contabilidade, várias informações da contabilidade. Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de prova do indébito tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para verificar a existência de provas de recolhimento devido, ou mal que devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual indébito tributário. Aí, no caso, eu vou resumir, porque o senhor já conhece o meu voto sobre esse tipo de assunto. Aqui eu faço um arrazoado sobre como se faz a análise de um débito tributário. Então, eu falo como se faz a comprovação do recolhimento, como se faz a comprovação da alíquota, como se faz a comprovação dos registros contábeis. Porque o que se pretende na apuração do débito tributário é ver o valor recolhido, que aí o DARF resolve o problema, e o valor que efetivamente era devido. Ou seja, como se faz isso? Através da contabilidade, onde você vai pegar os valores da receita, vai aplicar a alíquota que está prevista em lei, vai se ter o valor a ser recolhido. Fazendo uma subtração entre o devido e o recolhido, temos uma repetição de débito ou um valor a recolher. Bom, esse é o resumo da parte da operacionalização. Depois eu trago aqui textos sobre prova e de quem cabe o ônus da prova.
E, por fim, eu trago também, não, ainda não por fim, porque eu falo da verdade material, trago as exceções previsto no parágrafo 4º do artigo 16, para apresentação de provas a destempo. E pontuo que não é o caso desse processo. Não houve nada que tenha nenhuma dos três itens aconteceu para fins de ressalvar a necessidade de apresentação tempestiva das provas. Aí vamos mais na frente, aí eu trato da parte da verdade material, falando que a verdade material não é um remédio para todos os males, não pode nem deve servir de salvo-conduto para que se desvirtue o caminhar do frente do processo. O ordenamento é a concatenação dos procedimentos processuais, essência de qualquer processo administrativo judicial. Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado presente no processo civil, mas de maneira alguma priva o procedimento administrativo da necessidade de formalidade. Daí se dizer que no processo administrativo convive harmonicamente os princípios da verdade material e a formalidade moderada, de sorte que se busca a verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade e a eficiência e o bom andamento do processo. Nesse contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a apresentação tardia de planilhas, acarretaram um grande prejuízo à instrução processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a determinação do eventual indébito tributário. Ou seja, eu não estou aceitando os documentos colocados a posteriores, em virtude da preclusão consumativa, e também em virtude da preclusão prevista, né, do parágrafo 16, do artigo 16 do PAF, e estou dizendo que ele não fez prova do seu direito. Dessa forma, estou negando o provimento ao recurso. Essa mesma decisão eu posso utilizar para o final 2014-11, que é o item 326. 325, 326, a minha decisão é negar provimento por falta de provas, apresentação intempestiva de planilhas, e mesmo assim foram planilhas, não foram nem documentos fiscais, e é assim que eu voto. Passo a palavra ao conselheiro Vinícius. Com o relator, matéria, a gente já tem discutido bastante essa questão de prova aqui, no colegiado, e é um caso clássico. Não teve qualquer demonstração em sede de manifestação de conformidade. No recurso voluntário, a recorrente traz apenas planilhas, não tem contabilidade, não tem nada, só planilhas do Excel. Então, voto com o relator. Ok. Doutor Walker. Acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Também acompanho, presidente. Doutora Denise. Acompanho, presidente. Então, nos itens 325 e 326, o recurso foi negado por unanimidade. O 327 tem uma peculiaridade. Só um minutinho que eu estou... Acabou de anotar aqui. O 327 tem uma peculiaridade. Qual seria? O crédito pleiteado diz respeito à retenção de mais de um tributo: contribuição social, COFINS, PIS, PASEP. Código 595202. De acordo com o artigo 7, combinado com o artigo 8º, a competência para análise desse processo não é nossa, é da primeira sessão. Eu dispenso a leitura porque é transcrição de artigo do regimento interno. O sétimo, a combinação dos dois define de quem é a competência, que não é da terceira sessão, por enquanto, né? Dizem que
vai ter uma alteração regimental que vai dar para a gente essa competência, mas por enquanto não é. Passa a palavra, eu não estou conhecendo, aliás, eu estou declinando competência, eu não estou conhecendo, né? Ah, não, isso aqui é resolução. Tá, eu faço uma resolução para declinar a competência, até porque a primeira sessão pode também achar que não é dela, aí tem conflito de competência, né? Estou fazendo uma resolução declinando a competência para a primeira sessão. Passo a palavra ao doutor Vinícius. E, no caso, esse recolhimento de CSLL, ele está ainda na controvérsia? Ele faz parte da controvérsia, ou porque em alguns casos pode haver um recolhimento conjunto das contribuições sociais e aquele recolhimento, por exemplo, aquela parte com relação à CSLL não ter sido utilizada na compensação. Eu consigo saber, porque o que acontece é que quando eu analisei o PER identifica esse DARF 5952-02. Então, eu não, aí eu vou fazer uma relação. De acordo com a sustentação do doutor Leandro, me parece que a discussão está exatamente da contribuição social sobre o lucro, me parece. Mas eu não vou eu não entrei, eu não busquei essa informação, eu me ative ao DARF utilizado no PER, como sendo a origem do crédito pleiteado, doutor Vinícius. E ele atrela o DARF integralmente, né? Ele não, sim, certo? Não tem separação. E é para compensar. O DARF é integralmente utilizado na compensação. O DARF, vamos ver aqui, eu posso tentar aqui te falar que se é integralmente. 1º de março, valor de incidência contínuo no pagamento efetuado, valor de 972. Deixa eu só ver aqui. A primeira que foi totalizando 1 milhão e pouco, referência incidental. Que procedimento de revisão identificou que a primeira que efetuou retenções, ele fala que teve uma retenção indevida no montante de 6 mil e pouco, 7 mil e pouco, totalizando 10 mil e pouco. As retenções, a retenção indevida no montante foi, então, igualmente instituiu seus contratados. Não sei se foi 100%. Na verdade, é diferença. Uma coisa, ele deve uma parte, mas ele fala que apurou um valor, foi retido um valor maior do que deveria. Teve uma diferença. Eu tô com o relator. Ok. Não, eu até gostaria de saber a importância dessas informações para um próximo voto, né? Porque pode ser que seja importante. Doutor Walker. De repente não era controversa a parte da CSL, mas aí como ele indica todo o DARF, atrela todo o DARF, não tem como você separar as duas coisas. Não consigo separar nem pelo coisa dele aqui. Doutor Walker. Eu vou acompanhar, eu também tentei separar aqui, mas é uma DARF só, né? O crédito é uma DARF. Não está separado por tributo. Então eu vou acompanhar. Qualquer coisa depois volta, né? Sim. Qualquer coisa depois volta. Pode ser suscitado o conflito de competência. Que ele é decidido pelo presidente do CARF, né? Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. O relator. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Relator. Denise. O relator, presidente. Então, resolve o mesmo colegiado, unanimidade de votos, em declinar competência do julgamento para primeira sessão do CARF. Nos termos do voto do relator. Doutor Leandro, ficou alguma dúvida sobre os 3 processos? Só em relação ao item 327, que o último agora que houve o declínio de competência, é porque o DARF não conseguiu separar se o DARF havia ou não um recolhimento a título de CSLL, é isso? Não.
é o seguinte, o DARF indicado no PER é um DARF único que significa, esse DARF, ele é uma retenção de contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Nós não temos competência para julgar contribuição social sobre o lucro. Se fosse só de PIS e COFINS, não teria problema. Mas tem contribuição social sobre o lucro. Aí, quando tem contribuição social sobre o lucro, a gente vai procurar a regra de competência que nos orienta a declinar a competência para a primeira sessão. É por causa disso. Ok. Ok? Eu compreendi. Ok. Tá Então, tudo certo? Sem dúvidas. Sim, sim. Eu agradeço a presença do senhor. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Eu gostaria de perguntar ao doutor Corinto se eu estou me saindo bem. Hein, doutor Corinto? Não estou te ouvindo. Muitíssimo bem, presidente. Muito obrigado, doutor Corinto. Eu gostaria de... Muito obrigado. Jorge, o senhor é muito... O senhor sempre... a coisa que mais me entristece é não poder vê-lo mensalmente, Jorge. Eu diria que é um norte. Eu fico extremamente... Agora, brincadeiras à parte, vamos perguntar à nossa querida Amanda se a patrona apareceu. Olá, presidente. Ela ainda não apareceu. Não apareceu? Não, só tá Não, do item 328. Ah, tá. Então vamos ao outro. Pode chamá-lo, por favor. Vou fazer a convocação. Faz a gentileza. Como falou, 328? 328, 29 e 30. É o mesmo. Patrono convocado, presidente. Ok. Vou guardá-lo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós não estamos vendo o senhor, doutor. Agora estamos vendo o senhor. Obrigado. Só um minutinho. Pronto. Agora... Doutor Gil? Oi. Eu não estou vendo na sua pasta aqui esses próximos da Nestlé. Não, 328, 29, 30? Realmente não está. Vou colocar agora. Só um minutinho. 300... Deixa eu só pegar aqui os números deles. 2012, 93. Cadê Nestlé? 2012, 93. 2012, 38. E 2012, 69. Vou copiar agora. Me dá só um segundo para entrar na pasta da nossa pasta aqui. Augusto. Gilson. Já estou copiando. Doutor, vou começar pelo 2012-69. Eu acho que os três são iguais. São sim, presidente. Se o senhor quiser tocar todos juntos, só tem uma pequena diferença no 2012-93, que não tem a questão... Mas aí o senhor pode pontuar na sustentação do senhor. Perfeito. Essa diferença até me ajuda. Eu vou começar com o 2012-69, que é o 328 da pauta, tá? Encontraram aí, pessoal?
Pessoal, encontraram os votos? Agora está aqui, sim. Aí, então, ótimo. Vamos lá. Então, aqui também são decontos. Também é despacho eletrônico. O que foi alegado na manifestação de conformidade? Erro no preenchimento do DARF. Fala aqui da regularidade do crédito fiscal declarado a título de pagamento, que foi apurado no mês de outubro de 2011, um débito de PIS no valor de R$ 1.041.000, que efetuou depósito judicial no valor de R$ 867.000, recolheu por meio de um DARF R$ 467.000, sendo um saldo credor de R$ 293.000. Por um erro formal, esqueceu de retificar a DCTF, sendo certo que o montante do débito apurado consta na DACOM, que houve um equívoco no preenchimento do DCTF, como eu acabei de falar, e ele pede o reconhecimento integral do crédito. Isso é na manifestação. A DRJ Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos do acórdão, que cito, o recorrente interpôs o recurso voluntário e reitera os mesmos argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. Este é o brevíssimo relatório. São 13 horas e 40 minutos. Desculpa, na verdade 14, né? Desculpe, doutor, é que nós estamos numa província que é 1 hora menos. Então eu acabo errando as horas aqui em questão de 1 hora. Então são 14h40 no meu relógio. O senhor tem, na verdade, 45 minutos, mas eu peço a gentileza de nos ajudar e o senhor está com a palavra. Tudo bem. Senhor presidente, senhores conselheiros, uma boa tarde a todos. A questão é bastante simples, na verdade, como bem pontuado. Então, acredito que a minha sustentação oral não levará mais do que 5 minutos. Essa questão é alusiva a uma declaração decorrente de pagamento indevido realizado pela empresa, pela Nestlé, e aí, em relação aos 3 processos, 2012-69, 2012-93 e 2012-38, nós estamos falando de pagamentos, de apurações de PIS das competências de outubro de 2011, novembro de 2011 e dezembro de 2011. Especificamente em relação a 2 processos, e aí eu menciono o 2012-69 e o 2012-38, inclusive o 69 foi esse que o presidente fez a gentileza de relatar. O que aconteceu foi que a empresa, ao fazer o recolhimento do DARF, ela não levou em consideração o depósito judicial que havia feito. Tá? Então, o que a empresa trouxe nesses casos dos autos? A jurisprudência já é conhecida por todos. O mero erro no preenchimento da DCTF não é suficiente para obstar o direito de crédito do contribuinte, desde que haja comprovação desse crédito. E aí nós trouxemos alguns elementos aqui. As folhas 58 e 61, o comprovante de depósito judicial dessas quantias, no valor de R$ 867.000 e alguma coisa, de modo que, uma vez que a apuração, que foi de 1 milhão em outubro de 2011, considerando a realização do depósito, haveria ainda um saldo devedor de R$ 174.000, era o valor que a empresa deveria ter pago. Ocorre que a empresa fez um recolhimento, na verdade 2 recolhimentos via DARF, relativo a essa competência específica de outubro de 2011, no valor de R$ 467.000. Esses DARFs, eles constam nas folhas 63 e 64. O presidente fez a questão de pontuar que a contribuinte indicou que um dos DARFs havia sido preenchido de forma incorreta, e de fato isso aconteceu e nós trouxemos nos autos. A DRJ ressalvou esse ponto, inclusive printou a tela do sistema interno da Receita Federal, demonstrando que ambos os DARFs foram alocados corretamente na competência. Isso era uma informação que, obviamente, a contribuinte não tinha consigo. Então, essa questão do DARF em si, nós entendemos que está superada, inclusive a própria DRJ reconhece no seu acórdão que o DARF foi efetivamente alocado. Em relação ao processo 2012-38, é a mesma situação,
Tá? Então, o depósito judicial, ele consta das folhas 52 a 55, no valor de R$552 mil, alusivo à apuração de PIS de dezembro de 2011, no valor de R$1.200.000. Havia um saldo devedor, portanto, considerando a realização do depósito, que inclusive constitui o crédito tributário, a realização do depósito, conforme a jurisprudência, haveria um saldo devedor de 705 mil, e o DARF recolhido foi de 922 mil, portanto, haveria um crédito de 217 mil, e foi exatamente esse crédito que a contribuinte usou na sua declaração. E aí, por fim, presidente, já encerrando a minha exposição, o processo 2012-93 foi efetivamente um erro de recolhimento direto de DARF. Esse não havia depósito judicial indicado, mas a contribuinte fez a apuração, a sua DACOM comprova o valor da apuração de R$353 mil, recolheu um DARF de 455 mil e infelizmente errou ao não realizar a retificação da DCTF a tempo. Então, com essas considerações, presidente, senhores conselheiros, a Nestlé pede o provimento dos seus 3 recursos voluntários. Muito obrigado. Agradeço ao patrono, passo ao voto. Como bem pontuou o patrono, a diferença realmente que tem entre os 3 é a questão eu até dei uma olhada aqui, não há depósito judicial no terceiro dessa linha, ou seja, no item 330 não há depósito judicial. Mas que também, para a minha decisão, não vai fazer grande diferença. Então, vamos lá. O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade de forma que tomo, que eu dele conheço e passo a análise. A razão utilizada pela instância COR foi a falta de prova, como reproduz o texto que eu faço questão de ler. No caso em tela, premente a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais exclusões legais para a posição do suposto crédito a instituir ou a compensar, relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e a proveniência do suposto indébito. Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovado nos autos a existência integral do direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passivo de restituição e compensação, nos termos do artigo 170. Fecha aspas. Convém mencionar que a interessada não demonstrou a materialidade do crédito pleiteado nem na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário. Na manifestação de conformidade apresentou cópia do DACOM, do DARF, da DCTF, da guia de depósito judicial, e nada foi acostado no recurso voluntário. A diferença, então, daquele terceiro é que eu não vou ter o depósito judicial. E aqui eu sigo a mesma lógica dos outros 3 da Nestlé. Eu pontuo a necessidade de fazer a apuração do indébito tributário, e como eu faço essa apuração através da sua escrita contábil, eu vou descobrir exatamente a base de cálculo, vou incidir a alíquota prevista em lei e vou ver o quanto devido. Através dos DARFs, aí sim, o DARF faz prova do pagamento, eu vou ver quanto foi recolhido. E a diferença vai ser ou a restituir ou a recolher. No caso em questão, não houve a apresentação de documentos contábeis, tampouco houve, eu falava de falta de dialeticidade do recurso, mas eu estou mudando essa minha ideia, porque o recurso não deixou de ser dialético, né, porque ela trouxe alguma discussão. Ela simplesmente não trouxe as razões pelas quais houve o recolhimento indevido. Então, o que aconteceu? Mesmo sendo acostados os documentos, eu não consigo saber o motivo do recolhimento indevido. É o que eu digo aqui na página 3. Sendo assim, mesmo que fosse acostado o documento contábil manifestando voluntade, a interessada deveria identificar a materialidade do crédito pleiteado. Isto porque as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos fatos, que é o objetivo exatamente da prova. Os fatos não vêm simplesmente prontos, tem que ser construído no processo, pelas partes e pelo julgador.
Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas e permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato de dar verossemelhança, às circunstâncias a ponto de formar convicção do julgador. Mas, para que a prova seja bem valorada, se faz necessário uma dialética eficaz, ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso. Então, é que eu estou falando que, sem os documentos e sem os motivos que levou e quando eu falo motivo, para ficar bem claro para o patrono, que motivo que eu estou dizendo? Olha, eu incluí na base de cálculo uma receita que não era para ser incluída. A receita é essa. Está contabilizada nessa conta aqui. Está aqui a cópia do livro com a conta contabilizada. Pronto, ele fez a prova. E aí, tudo bem. Se ele apresentou essa prova a posteriori e teve motivos para apresentar a posteriori, talvez seja baixada em diligência. O fato é que não tem nada disso nos autos e, por esse motivo, estou negando provimento aos 3 recursos. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Analisando o processo, chega à conclusão que o Gilson chegou, não há provas do direito. Por exemplo, a DRJ alega que tais e quais pagamentos estavam alocados a débitos confessados. Quando a gente olha nos 2 recursos, tanto na manifestação quanto no recurso voluntário, não há demonstração contábil disso. Por quê? Porque, por exemplo, o pagamento alocado ao débito X, ele tem que ser considerado crédito, por exemplo. Tem provas de que o débito é insubsistente? Não existe isso. Existe uma explicação, mas essa explicação não é acompanhada de provas, de demonstrações contábeis, por exemplo. Então, é basicamente o que a gente tem julgado aqui nesse colegiado, e eu voto com o relator nesse caso. Ok, obrigado, doutor Vinícius. Passa a palavra ao doutor Walker Araújo. Presidente, eu vou acompanhar o relator também, pela falta de provas. E aqui, diferente do caso que nós julgamos anteriormente, nem veio planilha, né? Não, essa nem planilha teve. Com recurso. Mas que a outra, a planilha, era uma planilha assim, muito... A planilha também não... assim, base de cálculo, vezes alíquota, o valor recolhido e o valor que devia recolher. Mas ele não falava por que as bases de cálculos era X e não era Y. Não, e aqui nem isso tem. Aqui é diferente daquele caso, né? Naquele caso, o contribuinte trouxe uma planilha ainda para tentar demonstrar. Aqui nem isso foi produzido também, não que a gente aceitaria, né? Mas era só para pontuar esse fato. E a manifestação também não traz documentos, né? Para demonstrar. Não, documentos capazes de comprovar as alegações do contribuinte. DCTF, DACOM e DARF não comprova nada para mim. Isso daqui é uma operação fiscal. Isso aqui você tem que trazer a movimentação fiscal para a gente olhar e ver se de fato há ou não direito. Porque a DRJ, como bem pontuou o Vinícius, ela acusa que esse crédito foi alocado para outros débitos e foram utilizados para pagamento. Quer dizer, não há sobra. E o contribuinte não conseguiu demonstrar o contrário. Pelo menos não trouxe aqui, nas razões dele, nem documentos. Esse é o ponto que deveria ter sido atacado também. Essa acusação da DRJ de que esses créditos aí teriam sido alocados para pagamento, para outros pagamentos. E isso não foi derrubado pelo contribuinte. E se você me permite, doutor Walker, essa alegação já vem desde o despacho eletrônico, né? O despacho eletrônico é exatamente nesse sentido. É um despacho padrão, é verdade, mas ele já fala isso desde antes. Né? Então, por essas razões aqui, eu vou acompanhar o relator. Ok, obrigado, doutor Walker. Passo a palavra ao doutor Jorge Abud. Doutor José Renato. Presidente, só um esclarecimento que eu gostaria que para mim? Nesse processo aqui, junto com a Você está falando do 328? Isso, do 2012-69, final. Perfeito. Diga.
junto com a manifestação de conformidade, veio os documentos, que lógico não são esses que a gente está falando aí, né, ele não comprovou com isso daí, mas veio aqui, o que me chamou um pouco a atenção, documentos 7 e 11, aí vem aqui uma sentença relacionada a COFINS, PIS/COFINS. O senhor chegou a analisar isso aqui? Não cheguei. Tá. Nem sei o que diz respeito a essa ação judicial. Porque não tem menção dela, né? Não tem, né? Não tem menção nenhuma. Bom. E veja, deixa eu só te falar uma coisa. Só gostaria de registrar que a causa de pedir desse pedido de restituição não é ação judicial. Ah, sim, não. Por isso para deixar claro que a causa de pedir não é a execução de uma ação judicial. A causa de pedir é o recolhimento indevido que em tese seria aprovado pela contabilidade. Só para mostrar, porque tem diferença aí. Não, sim, mas o que acontece seria, o que eu estou dizendo é um documento estranho ao processo. Não tem nada a ver aqui, pelo menos não tem nem menção dele. Eu não vou nem discutir, talvez, como tem depósito judicial no 328 e 329... pode ser de lá. Tem alguma discussão nesse sentido, mas, como eu digo, não é a causa de pedir. A causa de pedir não foi a ação judicial. Beleza. Essa é a ação judicial. Com o relator, presidente. Ok. Doutor Corinto, tá aí. Doutor Corinto. Doutor Rafael. Presidente, o patrono está com a mão levantada, eu não sei se seria o caso. Desculpa, doutor. O senhor quer falar alguma coisa? Isso, presidente. Eu só gostaria de fazer uma... Desculpa, é que a mãozinha, só para eu poder esclarecer o senhor, é que a mãozinha, algumas vezes, fica aparecendo com um símbolozinho de... Eu nem sei que símbolo é esse aqui, é um símbolo lá esquisito. Mas desculpa de não ter observado. Obrigado, Rafael. Pode falar, doutor. Presidente, só um pequeno esclarecimento de fato. O crédito pleiteado, ele não está baseado na apuração, tá? O direito de crédito que a contribuinte tenta provar não vai modificar a base tributável do PIS, não vai modificar o resultado final disso. O que a contribuinte está discutindo é o seguinte, é que a partir daquela base que eu não modifiquei, eu recolhi um DARF maior do que o que eu deveria ter recolhido. Então, veja, a prova contábil seria a prova contábil relativa à apuração do tributo, mas a apuração do tributo ela não está em discussão. O que está em discussão foi o excesso de recolhimento face à apuração do tributo. E aí o que nós trouxemos de prova foi o DARF e a guia de depósito judicial. Se for o caso, e dados alguma materialidade, é de se reconhecer que há alguma materialidade, se for o caso, o contribuinte pediria encarecidamente que baixasse, então, o processo em diligência. Ok, obrigado, doutor. Eu vou fazer uma consideração sobre isso. Por mais que não houvesse uma alteração na base de cálculo, como faria a prova ao meu sentir? Por isso eu não mudaria meu voto. Eu teria na contabilidade a apuração e mostraria, olha, minha base de cálculo é X. E minha base de cálculo é X porque minhas receitas foram essas, apliquei a alíquota tal e tive a base de cálculo, tive o valor a recolher esse. Só que eu recolhi 2 valores, 3 valores maiores. E aí sim os DARFs iam fazer prova de quê? Do recolhimento maior. Mas eu preciso ter, para fins de apuração, a base de cálculo. Entenda. Então, eu entendo o que o senhor está falando. Normalmente, o que se discute nesses processos é realmente um erro na apuração da base de cálculo. A pessoa bota, a pessoa jurídica, né, acaba incluindo receitas que não deveriam incluir, e depois eles ou deduz coisas que não... como é que fala? Inclui o que deveria ter sido excluído, e acaba apurando uma base de cálculo maior. Eu entendi que não é esse o caso, mas não é por causa disso que o sujeito passivo desincumbe o sujeito passivo de provar qual é a verdadeira base de cálculo, porque em cima da base de cálculo eu consigo saber qual é o valor a recolher. Em cima do valor a recolher, eu vou conseguir saber que foi recolhido um valor a maior. O problema da falta de prova é a falta de possibilidade de apuração da verdadeira base de cálculo do sujeito passivo. Me fiz entender?
Ok? Ok, doutor. Vou passar a palavra ao doutor Rafael. Alguém gostaria de alterar o voto depois da... Não, eu queria falar, inclusive, em cima do que você falou aí, que, assim, tudo bem, o problema não é no tributo apurado, certo? O problema não é esse. O tributo apurado é aquele que foi declarado e não está em discussão isso. Mas o que ocorre é o seguinte, o crédito que é alegado, ele está alocado em um outro débito. E isso a DRJ demonstrou. Se esse outro débito não existe, a contabilidade poderia esclarecer. E não tem contabilidade. Aliás, não só a demonstração da base de cálculo de um tributo é necessária num caso como esse, mas também a própria contabilização do pagamento indevido, a própria contabilização da conta do tributo, da contribuição social a recuperar ou a compensar, para a gente saber se há disponibilidade do crédito, se o crédito não foi utilizado anteriormente. Então, tudo isso está na contabilidade. Não necessariamente apenas os casos que envolvem dúvida com relação à apuração do tributo que requerem a contabilidade. Casos como esse também, inclusive para a gente saber se o crédito que é alegado está disponível, ou se o débito, por exemplo, ao qual foi alocado o crédito, existe ou não existe. Agradeço aos ouvintes. Eu vou lhe passar a palavra, doutor, mas eu não vou poder manter esse debate. Não, presidente, eu entendi o voto do senhor e respeito perfeitamente. É só para colocar, a alocação do pagamento que foi reconhecido pela DRJ não foi em outro débito, foi neste débito. Foi na mesma competência 31 do 10. É só para ficar clara essa informação, porque não é um DARF relativo a outro período. Nós estamos falando do DARF desse período aqui. Só isso, presidente. Obrigado. Doutor Rafael. Pois é, presidente. A situação é estranha, mas eu não vejo outra solução realmente na ausência, para esse caso. Não, eu voto com o relator. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então, nos itens 328, 329 e 330 foi negado o provimento por unanimidade. Doutor Bruno, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, presidente, agradeço, boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença do senhor e se cuide. Também, se cuide. Obrigado. Colito, eu gostaria de saber meu desempenho, Colito. Está muito amável, né? Tá ficando até esquisito já, viu? Não, eu tô seguindo a orientação do meu personal. Como é que se chama aí? Um pouco, tá? Menos. Tá bom. Menos um pouco? Chegou. Não precisa de mais do que isso? Mais que isso, não. Ok. Então vamos perguntar a Amanda se chegou a... Se não chegou, vamos continuar. Ela ainda não chegou, presidente. Então tá bom, então não tem problema nenhum, vamos continuar aqui. Quando ela chegar, eu levanto a mãozinha, ok? Tá bom, obrigado. Pessoal, se alguém vier observar a mãozinha dela levantada, vocês repararam que algumas vezes acende um azulzinho? Eu não sei que azulzinho é esse, não consegui identificar ainda, mas é igualzinho a mão. É a qualidade do sistema, é a qualidade da conexão. Verde é boa. Agora mesmo apareceu o seu. Aí aquela hora estava azulzinho no dele. Também outra coisa, quem está falando também aparece uma boca saindo do coronavírus, assim, que é sinal que a pessoa está falando. Então, isso é da mesma cor que a mãozinha. Beleza. Doutor Jorge, alto mental, vamos lá. Vamos ver a sua eficiência agora, para a gente conseguir acabar a pauta da tarde. Vamos lá. Qual é o número? 274. Obrigado. Já vou começar. Minha esposa trazendo um cafezinho para mim. A santa que me atura. Processo 10.923.00017/2006-39. Autometal S.A.
Relatório. Trata o presente processo de declarações de compensação apresentadas pelo sujeito passivo acima identificado informando o crédito da contribuição para o PIS, proveniente da ação judicial já transitada em julgado. A unidade administrativa jurisdicionante exarou o despacho decisório, não homologando as compensações declaradas nas apontadas de CUP, sobre o fundamento preliminar de expiração do prazo para aproveitamento do crédito obtido nos autos da ação judicial mencionada, já que o desacervo considerado foi a data do trânsito em julgado da mesma. Esta decisão administrativa foi reformada pela turma da DRJ Campinas, a qual acolheu o recurso apresentado pelo contribuinte e afastou a preliminar de expiração do prazo, determinando o retorno dos autos para que a unidade de origem proferisse novo despacho decisório. Cumprindo tal determinação, a unidade de origem emitiu um despacho decisório, homologando parcialmente as compensações pleiteadas, do qual são extraídas as seguintes informações. A ação judicial que embasa a pretensão do contribuinte tinha por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre o contribuinte e a União, quanto à disciplina trazida pelos Decretos-Lei 2445 e 2449, cumulado com pedido de repetição de indébito da contribuição para o PIS, recolhida maior em relação à contribuição devida nos moldes do regime inicial trazido pela Lei Completar 770 de 1773. O contribuinte foi vitorioso já por ocasião da sentença de mérito, a qual foi confirmada com alterações que não lhe ceifaram o direito outrora embutido, ausência de relação jurídica decorrente dos decretos, lei mencionados e direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos. O trânsito definitivo deu-se em 3 de junho de 1998. Iniciou-se, a partir daí, a execução do crédito conquistado, na qual foram discutidos os valores do crédito a que faria jus o contribuinte, chegando ao valor de R$ 987 mil, mesmo após o julgamento de embargos à execução impostos pela da União. Em 5 de junho de 2003, o contribuinte pleiteou a desistência da execução judicial do indigitado crédito, a fim de utilizá-lo na esfera administrativa, mediante compensação tributária. Em 19 de março de 2004, foi obtida a homologação judicial da pleiteada desistência, embora determinado pela DRJ Campinas. A análise administrativa do mérito do crédito foi considerada desnecessária pela unidade de origem, tendo em vista a existência da decisão judicial favorável já mencionada. Conquanto não tenha adentrado na análise do mérito do crédito, a DRF São Bernardo do Campo destacou uma circunstância não apreciada pelo juízo da 8ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo. Por ocasião dos cálculos empreendidos nos autos do processo de execução, os débitos não pagos pelo contribuinte no período de apuração em destaque não foram computados no saldo de créditos. Ou seja, ao confrontar os valores devidos e os recolhidos, eventuais saldos de débitos não foram levados à conta dos saldos de créditos calculados. Tal fato teria ocorrido não por erro ou omissão da Justiça, mas em obediência ao princípio da discrição, segundo o qual o pedido deve ser decidido dentro do que explicitamente foi requerido. Aduziu que a computação dos débitos não quitados no saldo de créditos não implica desrespeito aos cálculos judiciais, uma vez que tal aritmética vem ao encontro da melhor justiça e interesse público, bem como é extrato da disposição contida no artigo 170 do CTM, haja vista que somente haverá liquidez e certeza após a justa e correta dedução do crédito apurado judicialmente daqueles débitos que o próprio juízo atuante encontrou pendentes. Esclareceu que para a mesma data dos cálculos judiciais expressamente homologado foram atualizados os débitos não quitados encontrados pelo juízo referenciado. Assim, feita a dedução de R$ 169 mil do crédito conquistado nos autos da ação judicial, encontrou-se um saldo credor de R$ 818 mil, insuficiente para permitir a compensação da integralidade dos débitos declarados nas de culpa indicadas, o que resultou em saldo devedor de R$ 257 mil, atualizado em 31 de julho de 2003. Devidamente cientificado, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade, em 19 de novembro de 2014, à Delegacia Regional de Julgamento em Recife. Por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório.
Tem como resumir esse voto ou ele é muito cheio de detalhes? Ele depende uma coisa. Eu não falei errado. Ele pede a prescrição dos débitos de PIS. É a única coisa que ele pede. O raciocínio dele é o seguinte. Deixa eu só perguntar uma coisa. Ele pede a prescrição? Exato. Mas a prescrição, ele vai pedir a prescrição pra gente aqui? Correto. Mas a prescrição de que débitos de PIS? Dos débitos compensados ou dos débitos à época que deveriam ser apurados pela outra sistemática? Compensado. Porque são duas coisas diferentes, porque os débitos compensados não dá para pedir prescrição, porque são os débitos que estão em análise aqui. Correto, corretíssimo. Eu acho que ele está pedindo a prescrição de outros débitos, não é não? A prescrição para se apurar os débitos conforme a sistemática antiga da lei complementar. O raciocínio dele é o seguinte. A sentença judicial transitou em 2003. A partir dessa data, a Receita teria 5 anos para cobrar o que ele declarou em DCTF. Como ela não cobrou, ele entende que houve a prescrição. É isso? É isso. É porque, veja, a questão de cobrança não é matéria afetada pelo PAF. Eu acho que não é. Eu acho que o caso é um pouco diferente, Jorge. Eu acho que ele está falando. É melhor eu ler o voto. Então lê o voto. Então lê o voto. Eu acho que ele tá falando aí. Uma coisa menos. Ele está falando do residual. Porque assim, ele foi para a justiça pedir créditos de PIS com relação... Isso, tudo bem. Isso. Vamos lá. Deixa ele ler o voto, então. Obrigado, doutor Vinícius. Autometal S.A. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Caso-se analise, trata-se de processo de representação que controla débitos no Profisc de PIS, COFINS e IRPJ e CSLL, declarados em perdigompis. O contribuinte informa que o crédito tributário teria origem na ação ordinária, cujo trânsito em julgado, conforme se verifica, deu-se em 3 de junho de 1998. Primeiramente, verifica-se que a empresa ajuizou ação declaratória cumulada com pedido repetitório de indébito de PIS, pelo rito ordinário, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a recolher a contribuição ao PIS, criado pela Lei Complementar 770, assim como a condenação da União à devolução dos valores indevidamente recolhidos. Pela sentença, o juiz monocrático julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência, tão somente, de relação jurídico-tributária que obrigue a autora a recolher o PIS nos termos dos decretos suscitados, e assegurou à empresa o direito de recolher tal contribuição nos termos da Lei Complementar 770, bem como condenou a União a restituir as quantias recolhidas a título de PIS. Os autos subiram ao TRF por força das apelações interpostas pelas partes e da remessa oficial, sendo certo que o recurso apelatório da contribuinte foi negado provimento e, à apelação da União, foi dado parcial provimento apenas quanto à verba honorária. Esclareceu-se, ademais, que a restituição do débito dever-se dar com base nos documentos juntados aos autos, respeitado o prazo prescricional quinquenal. Após o início da fase de execução da sentença para a repetição do débito, a recorrente entendeu por desistir da execução judicial em 5 de março de 2013 pleitear reconhecimento administrativo do crédito e sua compensação com débitos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Em consulta realizada no site do TRF constata-se a baixa definitiva dos autos,
cujo trânsito definitivo deu-se em 3 de junho de 1998. A recorrente apresentou 3 declarações de compensação, por meio das quais declarou o crédito relativo reconhecido judicialmente, o qual, no momento de apresentação da TCO-MP final 0223, perfazia um montante de R$ 1 milhões. Em 27 de junho de 2003, o contribuinte transmitiu a primeira declaração de compensação com o crédito em comento. O despacho decisório entendeu que, por ter transcorrido mais de 5 anos do trânsito definitivo da ação licitada, deve ser repudiada a compensação alejada sob o fundamento preliminar da expiração do prazo para aproveitamento do crédito obtido nos autos da ação judicial mencionada, já que o desaco considerado foi a data do trânsito em julgado da mesma. Assim, mencionou 2 declarações de compensação transmitidas pela contribuinte, por terem sido apresentadas intempestivamente. E resignado, o contribuinte impugnou aquela decisão. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento acatou a argumentação manifestada e votou a favor do retorno dos presentes autos a esta delegacia com o fim de que fosse analisado seu mérito. Entendeu o acórdão de manifestação de inconformidade, naquela oportunidade, que, nesse contexto, pode-se concluir que a contribuinte não ficou inerte após o trânsito em julgado da ação. Pelo contrário, comprova-se que a interessada moveu-se no sentido de promover a execução do direito de crédito assegurado pela Justiça dentro do prazo de 5 anos. Novo acórdão julgou improcedente a manifestação de inconformidade, direito creditório não reconhecido. É alegado às folhas 6 e 7 do recurso voluntário. Como se bem verifica, a DRJ entendeu corretamente que declaração dos débitos de PIS nas DCTFs entregues no período em questão em face da decadência, tendo em vista a confissão dos mesmos pela própria recorrente. Contudo, a mesma DRJ esquece-se que eventual suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente perdurou até o trânsito em julgado da ação judicial. Após o trânsito em julgado, não há que se falar em qualquer causa suspensiva da exigibilidade dos débitos de PIS confissados em DCTF pela recorrente no período de 1988 a 1992, razão pela qual ocorreu a prescrição do direito de cobrança dos débitos de PIS de junho de 2003. Prossegue o recorrente às folhas 9. Não há como presumir que todas as formas do PIS estariam com sua exigibilidade suspensa em razão do ajuizamento da medida judicial. E ainda que realmente estivessem, apenas um montante do PIS calculado com base nos decretos estaria com sua exigibilidade suspensa, visto que apenas parte do PIS foi questionado na referida ação. Por outro lado, se os débitos do PIS deduzidos do crédito da recorrente não foram calculados com fundamento nos decretos, ou seja, não foram abarcados pela medida judicial, não há que se falar em qualquer causa suspensiva de sua exigibilidade, na medida em que tais débitos do PIS não estariam sujeitos ao controle de legalidade e constitucionalidade do Judiciário e, portanto, poderiam ter sido plenamente exigidos pela Receita Federal do Brasil desde sua constituição definitiva. E conclui as folhas 11 do recurso voluntário. E neste óbice, a partir do dia 4 de junho de 1998, para a cobrança dos valores relativos ao PIS que não tivessem sido extintos pelo trânsito em julgado da sentença favorável à recorrida, estaria inequívoco que a prescrição dos débitos de PIS apontados pelo auditor fiscal teria ocorrido em 5 de junho de 2003. Dispenso a leitura de toda a transcrição. Contudo, esse entendimento não pode prosperar, pois o recorrente quer eleger 2 regras para o mesmo caso, o que é inadmissível. A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à certificação da legítima e correta compensação. O CTM remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade administrativa a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser realizadas. Neste sentido, a regra replicada 7 no artigo 74 da Lei 9.430/1996, de clareza cristalina regra para a compensação de créditos tributários por apresentação de declaração de compensação, demonstração da certeza e liquidez. Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição sine qua non para que a autoridade fiscal possa apurar a existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o tornam exigível, ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente. Não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento. Nesse sentido, adota o entendimento esposado pelo acórdão de manifestação de inconformidade dada a precisão dos argumentos concatenados. Para o período de junho de 1988 a abril de 1992, o sujeito passivo apurou os débitos do PIS nas DCTF, cujas cópias estão acostadas. Ora, os débitos informados em DCTF constituem confissão de dívida, aos moldes do abaixo reproduzido, sendo pacífica a orientação jurisprudencial junto ao STJ quanto à constituição dos débitos contidos em declaração reconhecedora do débito fiscal, nos termos do já citado artigo 170 do CDNI, para que o sujeito passivo postule a restituição do débito ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja líquido e certo, decorrente de crédito tributário por ele comprovadamente extinto em montante indivíduo ou maior que o devido. Assim, a consideração dos débitos no levantamento administrativo efetuados, inclusive aqueles que resultaram nos mencionados saldos devedores, tem como objetivo conferir a certeza e liquidez, com base nos documentos apresentados pelo sujeito passivo, do crédito judicialmente reconhecido. É digno de registro que o prazo decadencial previsto nos artigos 150 e 173 do CDN é inaplicável ao caso em análise, visto que diz respeito à constituição da crédito tributário, que, como já visto, foi constituído com a apresentação das DCTF. De outra banda, o ingresso na Justiça para pleitear o afastamento da aplicação dos decretos-lei trouxe como corolário a suspensão da exigibilidade do PIS para o mencionado período, nos termos do artigo 151 do CTN. Isto implica dizer que a Fazenda Pública encontrava-se impedida de promover a cobrança das indigitadas exigências durante o tempo em que a lide estava sob apreciação do Poder Judiciário, ou seja, até a data da homologação da desistência da execução. Portanto, a contagem do prazo prescricional reiniciaria apenas em 5 de março de 2003. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e nego provimento ao recurso do contribuinte. E com o voto, Jorge Lima Abudi, relator. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. É exatamente aquilo que eu comentava. Os débitos são aqueles débitos lá do década de 80, final da década de 80, início da década de 90, declarados em DCTF. Quando a fiscalização vai apurar o crédito do contribuinte, ela acaba utilizando parte do crédito reconhecido judicialmente para amortizar aqueles débitos declarados em DCTF que foram apurados conforme os decretos. Agora eu entendi. Obrigado, Vinícius. A prescrição daquilo lá que está em jogo. Bom, então vamos lá. Uma vez entendido, como é que o senhor vota? O senhor acha que prescreveu? Não, eu voto com o Jorge. Eu acho que não prescreveu, não. Aliás, eu acho que é inerente a essa análise do crédito o confronto com débitos. Então, isso aí não é algo estranho ao tipo de análise que a compensação exige. Esse é ele apresentou uma decomp. Esse é esse saldo remanescente? Oi? É aquele saldo remanescente? Não, o que ele está falando é o seguinte, olha só. Eu estou falando, não é aquele saldo remanescente da 770 com a 2445? Isso. A gente até já julgou, cara. Tem um repetitivo que... Tem uma diferença aí, calma. Ele foi julgado antes do repetitivo. Ele tinha um direito. Isso foi reconhecido pela justiça. É coisa julgada. Mas o repetitivo que o Walker está falando é para justificar esse confronto de débitos versus créditos. É isso, não é? Porque tem o repetitivo abre isso, O repetitivo fala que não precisa nem lançar. Ele fala que não tem que lançar, ele tem que apurar. Exatamente, tem o repetitivo. Eu não sei se é essa a questão, Não, mas provavelmente é, porque o que acontece é o seguinte, o que eles discutem é exatamente o que o Vinícius falou com bastante propriedade. Quando você vai fazer o encontro de contas, ele fala, olha,
aqueles débitos que que você está querendo amortizar com o crédito que eu tenho, eles já prescreveram, eu não posso usar. E o repetitivo diz que não tem nem que lançar. Na verdade, você faz a apuração e faz o confronto. Exatamente. Não tem... O Vinícius mandou legal. Então, o senhor vota com o relator? Voto com o relator. Tá. Doutor Walker? Vou acompanhar com o relator depois do puxão de orelha que ele me deu aqui, né? A gente deu um puxão de orelha, tá certo. Doutor Zé Renato? Só ver se está certo que eu entendi aqui, né, do que está vocês. Ele fez o pedido de compensação e aí e houve um encontro de contas, que eu acho que é o correto, que tem que ser feito. Não, você tem direito, beleza, mas eu vou ver primeiro o quanto que você deve, para depois eu te dar o que sobra aqui. Aí ele está falando que não pode ver aquilo anterior, que ele estaria prescrito e... Não, voto com o relator, com certeza. Com certeza. Com o relator. Exatamente isso. Beleza. Doutor Corinto. Acompanho o doutor Jorge. Ok. Doutor Rafael, cadê ele? Rafael. Estou aqui, eu estava buscando, a gente jogou isso recentemente, mas depois eu mando para o Jorge, o relator. Aliás, o Jorge, eu não sei se o Jorge talvez devesse dar uma melhorada na conclusão, que ele fala assim, ele diz o seguinte, que não houve, porque estava a ação judicial terminou lá na frente. Não é bem por isso que a gente que eu estou dando, pelo menos, que faz parte, mais ou menos na linha da DRJ, que você cita, Jorge. A DRJ, ela traz essa ideia de que na análise do crédito faz parte esse confronto com o débito. Eu vou tirar aquela linha. Isso, porque no final você chega a falar da questão da demonstração, da certeza de liquidez do crédito e tal. Só que no final parece que você só está negando provimento por causa da ação judicial que estava em paralelo, então por isso segurou a prescrição. Se não tivesse a ação judicial, não teria não teria segurado a prescrição, ou seja, teria prescrito. Mas não é por isso, na verdade. O repetitivo que eu citei, que eu não sei se cabe aqui, né, mas é o 115.501. Esse repetitivo caberia para dizer exatamente isso, que a apuração do crédito envolve o débito. É porque o repetitivo também é utilizado para aquela coisa tipo assim, o contribuinte fala, precisa de lançamento. Não é bem essa questão levantada aqui. Mas o repetitivo também trata dessa coisa de apuração, crédito versus débito. Então, ele traz um trecho aqui, eu vou ler a emenda, uma parte que fala assim, na hipótese dos créditos tributários já constituídos, eu não sei se aqui já é o caso, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. Isso aí. Isso aí. É isso, Jorge? Quando o STF ou STJ? Isso é STJ. Ok. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por maioria, o item 274. Ô, Jorge, eu coloquei aqui na conversa. Agora o próximo item... Não é negado o provimento por maioria, não. É unanimidade, não é? Eu falei maioria? Falou. Tá, mas eu anotei por unanimidade, desculpa. Tá bom. Não, isso é bom porque depois da divergência na pauta a gente vai olhar o áudio, né? Tá, então o 274 ficou NPU. Negado o provimento por unanimidade. Agora vamos ao item 298. Relatoria Dr. Walker. O 297 não vai ser julgado? Não. Qual? Eu vou ter que dar 2 minutos.
Tá bom, então vamos dar 10 minutos de intervalo. 297 está fora de pauta, Walker. Por favor, suspende a gravação. Tá fora? Tá, foi retirado.